Uhum. Então, quando você tá ali no desenvolvimento, essa aí vai ser boa, hein? Essa vai. Aí, ó. Ó, filma aí, ó. Jota. Assustou, pô. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Otton Salles, o canal do desenvolvimento pessoal. E hoje eu estou com um convidado especial, corintiano, escritor e líder de tecnologia, Wilton. Seja muito bem-vindo. Beleza? Beleza. Hoje nós queremos falar sobre liderança, mas antes conta um pouquinho aí, fala um pouquinho sobre você, Wilton. Prazer especial estar aqui contigo. Trabalho há bastante tempo aí com tecnologia, atuando aí em lideranças de time de desenvolvimento de sistemas. Como você falou, né? Também já escrevi um livro de brincadeira aí, aquele papo de você tem que escrever um livro antes de morrer, então já fiz a minha parte aqui pra gente bater um papo um pouquinho sobre liderança no mundo de tecnologia. O Wilton, ele é meu líder, é o meu mentor também, e eu aprendo muita coisa com ele. E uma parte que eu admiro e tento seguir é essa questão dos relacionamentos. Estudando assim, o termo técnico é o soft power, né, o poder brando. E eu percebo isso muito em você, né? Da gente ser político, da gente saber negociar. Às vezes tem aquela situação que os ânimos estão acalorados ali, você chega, tranquiliza a galera, sabe negociar, consegue definir prazos de forma que acaba sendo bom para os dois lados, né? E eu acho que é uma característica interessante e importante para um líder ter, né? Legal, não, esse é um tema muito importante, acho que é uma boa pergunta. Acho que o líder ele precisa ter essa sensibilidade, ele precisa entender o ambiente que ele está, entender o time, ver o que é melhor para a empresa, para os stakeholders, mas ele mostrar, trazer para o time o que é importante de fato, né? Então, quando você está falando de relacionamentos, então você tem que conhecer as pessoas que você trabalha, saber que não só é a parte técnica, também os soft skills, saber trazer uma melhor opção de acordo com os stakeholders. Quando você entra numa mesa de negociação, a gente precisa entender qual que é o ambiente, né? O termo que falam em negociação, que é o ágora, né? Que ambiente você está inserido ali, onde que vai ser feita essa negociação. Então, muitas vezes as conversas elas precisam ser presencial, às vezes não online, você tem que entender qual que é o melhor, dependendo do tipo de projeto que você vai atuar, da importância. E também trazer o outro termo, né, importante falar, o BATNA, né, que é qual que é o melhor acordo ali para ambas as partes. Buscar sempre o ganha-ganha. Então isso é muito importante. Quando você senta numa mesa, quando você vai priorizar um projeto, quando você vai definir metas para o time, né, metas também para o negócio. Então tudo isso você precisa ter esse conhecimento para ser melhor para ambas as partes. Eu percebo isso tanto nessa negociação com os stakeholders, mas também com o time, né? Ou com as áreas vizinhas, essa questão do bom relacionamento. Você sempre teve esse bom relacionamento com as pessoas? Sempre foi essa forma de trabalhar? Ou algum momento você não foi dessa forma e aprendeu ao longo do tempo? Legal. Eu comecei como um desenvolvedor de sistemas, né? Uhum. Então, quando você tá ali no desenvolvimento, essa aí vai ser boa, hein? Essa vai. Aí, ó. Ó, filma aí, ó. Filma aí, ó. Jota. Assustou, pô. Boa. Quando eu comecei como desenvolvedor de sistemas, né? Muitos anos atrás, em grandes empresas aí, e depois, quando você é técnico ali, às vezes você fica um pouco mais receoso de falar, mas você está mais no seu mundo, mas aí eu sempre pensei assim, seguir para a área de gestão de pessoas e liderança. Então comecei a me desenvolver, comecei a estudar, comecei a fazer um papel que às vezes a pessoa acha que precisa já estar no cargo e não precisa, de fazer mentorias, de fazer feedbacks, one-on-one com meus pares, isso é muito importante, né? E no dia a dia, assim, cara, se você é um líder de pessoas, você tem que gostar das pessoas, você tem que trabalhar para as pessoas se desenvolver, né? A entrega do seu time, a entrega sua não é sua, a entrega do seu time, né? Então isso é muito importante no dia a dia, você saber ajudar as pessoas a extrair o melhor delas de uma maneira que atinja os objetivos dela, da vida dela e seu, e da empresa, né? Então isso é a melhor maneira de você trabalhar um time quando você está na liderança, né? Ser exemplo para as pessoas. Então assim, às vezes quando está num ambiente acalorado de discussão, cara,
É aquela técnica, né? Respira, calma, vamos Conta até conversar, conta até 10, é importante, né? Porque a gente sempre vai ter prazos menores do que a gente consegue atender. Então a gente tem que saber priorizar, saber fazer o trade-off do que a gente quer entregar. Com certeza. Ainda nesse ponto, dentro de uma equipe, tem várias personalidades, vários gostos. Então, às vezes tem aquela pessoa que é mais calma, só que tem aquela pessoa que é mais difícil. E eu vejo que você tem muita tranquilidade para lidar com as diferentes formas e características das pessoas. E um termo que você gosta, que você fala, e eu gosto bastante, é essa questão assim, pessoas passam, né? Então, às vezes, não adianta brigar, não adianta arrumar confusão, principalmente que esse mundo é pequeno, né? Daqui a pouco você volta a trabalhar com a pessoa, então é muito legal essa parte da boa vizinhança, né? Eu gosto muito desse termo, pessoas passam, né? Muito bacana, acho que no dia a dia, né, eu falo, né, pessoas passam, mas pessoas ficam, né? Então, no dia a dia nosso, que a gente trabalha muito em conjunto ali, a gente tem que entender assim, cara, às vezes as pessoas não estão num dia tão legal, então você não pode tratar todo mundo no mesmo balaio, você tem que saber individualizar. O líder ele tem que saber individualizar cada pessoa, entender cada maneira de cada pessoa trabalhar, como que aquela pessoa recebe um feedback, como que outra pessoa... Tem pessoas que precisam, às vezes, gostam que você esteja mais próximo, tem outros que preferem trabalhar com mais liberdade, então você sempre tem que saber identificar no time essas diferenças, né? Porque a diversidade, ela traz uma soma muito importante, né? Então, o pessoal brinca, né? Quando um time é diverso, um mais um não é dois, né? É mais, porque cada um vai trazer sua cultura, sua maneira de trabalhar, todo mundo ali junto para um objetivo. Então, trazer para o time para um objetivo comum e cada pessoa sendo trabalhada individualmente, né? Então, isso é muito importante. E quando você trabalha com, igual... Atualmente a gente trabalha com N áreas diferentes, então você tem que criar parcerias, né? Para aquelas pessoas continuar trabalhando com você da melhor forma, né? E conseguir atingir o objetivo como um todo aí dos stakeholders e da nossa empresa aí que a gente atua hoje. Cara, sensacional, muito bom. E indo para uma segunda pergunta aqui, uma outra característica que eu percebo na sua forma de liderança é a questão do conhecimento do negócio. Então, o líder, às vezes, ele fica muito preso nessa parte técnica, principalmente se o cara já foi técnico. Igual você falou, pô, eu já fui técnico, já fui desenvolvedor antes. Então, o cara vem com essa bagagem e ele vai querer liderar pessoas achando que é igual liderar software, igual liderar máquina, e é totalmente diferente, né? E um conselho que você passa para os seus liderados, que eu acho muito legal, que é essa questão, conheça o negócio, né? A parte técnica você já tem um time para isso, mas conheça o negócio. Por você ser líder, você não foca só nas pessoas também, mas entende como que funciona no detalhe ali. E aí, numa dessas, você nunca está vendido, né? Numa reunião lá em cima, você tem essa facilidade porque você conhece, né? Perfeito, muito importante, porque assim, se você não conhece o negócio, você acaba sendo um tirador de pedido. Então você tem que conhecer o negócio, você tem que saber falar a linguagem do negócio para você poder influenciar, né? Hoje, negócio conhece tecnologia e tecnologia tem que conhecer o negócio. Então quando você se aprofunda no que como que é o negócio que você trabalha, o que espera de resultado, o que é uma jornada fluida para os clientes, como que você tira a fricção, como que você entende ali a dificuldade que um cliente pode ter numa jornada de negócio. Então eu sempre penso assim, os meus pais eles têm que pegar aquela jornada que ele vai fazer ali de negócio e conseguir ir do início ao fim, sem precisar de uma ajuda. Então, para eu poder ter soluções melhores, eu tenho que conhecer o negócio. Não adianta eu usar a tecnologia como fim, a tecnologia é o meio para ela prover o negócio e atingir os resultados. Sim. Então, sempre eu bato nessa tecla que a gente tem que conhecer o negócio para poder ajudar o negócio, porque tecnologia hoje é negócio. Sim, então, a gente tem que ter sempre esse senso de importância aí além de conhecer bem a parte técnica, ter o negócio como centralidade no nosso dia a dia. Você tem um livro Porquê de Sucesso, mas se fizer um livro falando sobre essas coisas, dá certo também. Porque eu lembro que teve uma situação que o Wilton falou, tem que conhecer o negócio e tal, e eu não concordei muito, e aí fui levar o carro outro dia para manutenção,
E aí a dona da oficina, eu não entendo nada de mecânica, mas eu tô aqui. Eu sei no detalhe do que precisa ser feito, como atender. Eu atendo o cliente, mas eu também entendo o que precisa ser feito ali. Aí eu falei, caramba, olha aqui, a gente sai do âmbito tecnologia, mas a mulher dona lá da mecânica, ela conhece o negócio. Perfeito. Aí você percebe que funciona para padaria, funciona para contabilidade, funciona para tudo, né? É isso. Isso é muito legal. A gente sempre tem que pensar que a gente sempre vai estar do outro lado como cliente, né? Sim. A gente consome os serviços que a gente gera, né? Então você sempre tem que pensar do outro lado, como que eu vou facilitar a vida das pessoas, como eu vou fazer soluções que colocam o cliente como centro, que também traz rentabilidade para a empresa que você atua e que seja de uma maneira que a gente consiga atender todos os objetivos. Então é importante a gente sempre conhecer o negócio que a gente está atuando. E um líder, ele é um cara que ele tem que conhecer, porque ele tem que influenciar o seu time a conhecer e liderar sempre pelo exemplo, né? Então não adianta você querer trazer para o time uma forma de trabalhar, cobrar conhecimento se você não tiver se as pessoas não enxergarem em você que você é um cara que você não só fala, mas você faz e você é aquilo que você fala. Sim. Essa conversa aqui não é só por causa do vídeo, não. A gente tem essas conversas que a gente às vezes brinca e fala assim, meu, se gravar aqui dá um podcast, né? É legal. Então, ó, se você tá assistindo, já dá um like aí, já compartilha aqui. Só até aqui já valeu demais. Mas eu vou fazer a última pergunta, que aí vale compartilhamento, se inscrever no canal e tudo, hein? Wilton, para quem tá na parte técnica, tá começando a carreira e pensa em algum momento ser líder, né? Isso aqui é tecnologia ou qualquer outra área. Qual o melhor conselho que você tem para essa galera aí? Cara, procure ter uma rede de apoio, procure engajar as pessoas, procure influenciar, procure estudar bastante, goste de trabalhar com pessoas, não procure ser um super líder, seja um cara que o seu time, traga pessoas para o seu time que sejam melhor que você. Então é dessa forma que eu imagino que sem você vaidade, consegue, né? sem vaidade, que é uma forma que você consegue ter as pessoas ali do seu lado que vão te ajudar, porque um líder bom é um líder que tem pessoas boas do seu lado. Muito bom. E se você ficou até agora, obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido importante para você, te ajude de alguma forma e continue nos acompanhando. Eu sou o Tom Salles, eu estou crescendo todo dia e quero te ajudar a crescer também. Obrigado, irmão. Valeu! Valeu, sucesso. Tamo junto. Valeu.